Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila. E Fernando Bernini, sou eu. E hoje o papo de salão está com a nossa deusa da Socila. Vai apanhar do Moro, hein? Apanho com carinho. Merece. Nayara Gama. Ei, Nayara, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. É Nayara Gama ou Nayara Pamela Gama? Conta pra gente. É, o Pamela veio. É isso aí. Prazer ter você aqui, viu, Nayara? Fagner falou aí e é fato. Você é a musa do Socila, você é inspiração para muita gente. Você sabe disso, né? É uma profissional encantadora, uma multi-empreendedora, não é empreendedora. Multi-empreendedora. Multi-empreendedora e é uma lição de vida para todos nós. Obrigado por ter vindo, senhorita Gama. Verdade. Nem sempre a gente sabe que a gente inspira muitas pessoas, né? Saiba que inspira. Saiba que inspira. E muita gente. As pessoas do seu time são apaixonadas com você sabe disso. Mas vamos deixar isso para depois. Nayara, o Papo de Salão nasceu com um objetivo muito claro, trazer todas as pessoas aqui para eles conhecerem um pouquinho mais bastidores Socila, como é que funciona, não só isso. Falando também um pouquinho da profissão, e a gente vai navegar com você hoje por todos esses setores. Por quê? Afinal de contas, você veio de dentro do salão, do chão de fábrica, e foi crescendo cada vez mais e chegando no ápice que você está hoje. Então, nada e ninguém melhor do que você justamente para poder falar essa evolução. Olha para aquela câmera ali, fala quem que é você, que a gente vai começar a explicar para todo mundo esse crescimento. Então, Nayara Gama Beauty, né? Era isso mesmo, eu lembro. Nasceu lá no Fiore, né? Que foi nosso primeiro salão, há mais de 10 anos atrás. É realmente no chão de fábrica, como você disse, né? Apesar de ter conhecimentos na área da administração, né, que eu já estava formada em administração, cai de paraquedas, né, amadorismo e na parte de gestão, de pessoas principalmente, É um desafio, sem dúvida nenhuma. Sempre vai ser um desafio. Gestão de pessoas é o maior desafio hoje em qualquer empreendimento, né, é o maior desafio de todos. E Nayara é sonhadora, corajosa, guerreira, realmente empreendedora. É isso assim, eu sou... A Nayara. Sou isso. Sou transparente e direta, realmente. Prática. Adorei essa definição, uma definição muito diferente. As pessoas geralmente falam de uma evolução, você está falando das características. Características essas natural que tem que ter uma dona de salão de beleza de fato, porque senão ela não empreende. Porque muitas donas de salão de beleza acham que é só abrir um salão de beleza e as clientes vão entrar ali dentro, de fato não é isso. Conta pra gente aí, qual foi o seu maior desafio quando você abriu o seu primeiro salão? O que te deu vontade de falar assim, não, vai ser isso aqui, eu quero isso aqui pra mim? Para empreender? Para montar salão de beleza. Se eu quero um salão de beleza e vai ser desse jeito. É porque o salão, o Fiore, o Estúdio Fiore, foi seu primeiro empreendimento. Isso. E o que te motivou a abrir esse empreendimento? Eu trabalhava numa multinacional e atrás de uma mesa, de um computador. Não que eu não gostasse de fazer e não fazia bem, mas era uma coisa que talvez não estava na minha essência, né? Desde cedo. Minha mãe sempre foi representante de Avon, Natura, né? E desde cedo eu tive esse contato com o meio da beleza, né? Com produtos da beleza. Então, eu sempre gostei muito. E eu vi uma oportunidade quando já não estava legal, né? Nessa multinacional, já não estava me sentindo bem mais. E queria mudar. Então, assim, eu e minha irmã, a gente vem de uma família que é uma família de comerciantes. Então, eu acho que isso também tá dentro da gente, assim, tá ali no DNA. Herda mesmo, né? herda. Meu avô era barbeiro na época, muitos e muitos anos atrás. Olha. Então... Essa eu não sabia, você sabia dessa? Também não sabia não, novidade. Barbeiro. Eu não peguei. Você sabe por que quando uma pessoa, geralmente, ela faz uma manobra errada ou faz alguma coisa errada, eles chamam ele de barbeiro? No passado, as pessoas que eram barbeiros... Né? É uma navalhada. No passado, antigamente, os barbeiros, eles eram especialistas em tanto cortar cabelo, tirar calos e arrancar os dentes. E toda vez que um calo era mal curado ou um dente era mal extraído, o que as pessoas falavam? Que isso era coisa de barbeiro. Então tá aí a expressão por que a gente chama, às vezes, uma pessoa quando faz uma manobra errada no trânsito, chama ele de barbeiro. Ah, tá vendo? Interessante, né?
E se chamar o barbeiro de barbeiro também tem a ver com isso? Não, né? Hoje é o Ele vai contrário. ficar... Ah, não é que ele tá fazendo uma coisa errada, né? Esse é o barbeiro, sou mesmo. Obrigado, isso aí. e dos melhores. Procura lá na barbearia. Prazer, seu Elias. Aí você montou o Estúdio Fiore, Isso. porque já não estava legal lá na empresa que você trabalhava. Quis empreender. Mas por que salão de beleza? Não sei. Você gostava de visitar salão de beleza? Vou te falar que a gente ia montar, você não vai acreditar. A gente é você e sua irmã. Eu Qual? e a Keila. A eu Keila. e a Keila, que é minha sócia hoje, né, nos salões. A gente pensou em um açaí, pra você ter uma ideia. Hoje eu estava. Ainda bem que Ainda você me bem, escolheu Matheus. açaí. Olha pra você ver, a gente pensou num açaí e num bairro novo. Então, assim, não tinha salão de beleza. Uhum. Nessa época lá tinha um salão de beleza e a gente... Que bairro que é esse? O Cabral, bairro Cabral. Ah, o Cabral lá em E você é Contagem. daquela região? Minha irmã era daquela região, Sim. né? Minha irmã casou e foi pra lá. É um bairro novo também, né? Novo, Cresceu é novo, muito. Cresceu muito. Nem tinha um shopping ainda. Então, assim, falou, olha, eu acho que a minha irmã tem uma visão muito boa. A Keila é muito boa. Ela teve uma visão de comprar lá e ainda de empreender lá. Perfeito. Então, isso aí vai Só todo acertou. o mérito pra ela, né? Quando ela falou, isso aqui vai crescer. E aqui só tem um salão de beleza. Ela precisou de salão e muita gente precisa, morando no condomínio. Então, o que você acha do salão de beleza? Eu falei, ok. Aí eu comecei a fazer os cursos. Nunca tinha feito curso de nada. Fazia, né, em todo mundo lá da minha casa. Ah, vai ter um casamento. Vai a renca toda fazer, vai E a na Nayara. cabelo, maquiagem. Então a Keila, ela foi na máxima de que é no problema que a gente acha uma oportunidade. Isso. Ela era um problema, salão de beleza no Cabral, ela falou, opa, Vamos fazer Vamos um resolver salão de esse beleza, problema já que aqui. você tem esse dom. aí Porque eu nunca tinha eu acho que o feito empreendedor nada, sempre vai para né? esse lado, impressionante. O mais né? interessante, Fernanda, é quem não conhece a Nayara não percebe realmente essa aptidão que você desenvolveu para isso. Eu acredito que nem você imaginava assim, né? E isso veio com o tempo, com essa evolução. Exatamente. Nem sempre a gente vê, né, as nossas qualidades, né? Às vezes Exato. as outras pessoas precisam mostrar pra gente, abrir os nossos olhos do que a gente é bom mesmo, né? E foi isso. E aí eu comecei a fazer os cursos. Falei, vamos fazer o curso. E onde que foi o primeiro curso que você fez? Eu fiz um curso na escola, foi CETEC na época. Eu acho uma escola no centro de BH. Ah, foi muito famosa. Eu não sei se existe ainda o CETEC, Também mas não era uma sei escola se bem existe. tradicional até. E assim, era corte R$2, era isso, assim, mechas R$30, era isso. E Pra aí, captar aluno, né? captar os modelos, né? Modelos, desculpa, Isso, modelos. aí, uma atrás da outra. Então, assim, eu ficava lá quase praticamente o dia todo. Então, além da Porque- teoria, você acabou pegando na prática, porque tinha volume ali, né? Tinha muito volume, muito Legal. volume. Quando eu fui cortar o primeiro cabelo, eu achei que eu ia cortar a cabeça da pessoa, porque eu não tinha... Ninguém te contou, não? Não, brincadeira, brincadeira. E assim, eu fiquei desesperada, né? Mas aí, depois que você começa a fazer alguma coisa, eu sou muito assim, não é que eu faço o que eu amo. Pra mim não existe isso. Existe você amar o que faz. Tem diferença. Porque nem sempre as pessoas amam o que fazem. Às vezes é a única oportunidade que ela tem de estar ali fazendo bem aquilo. Então, eu sou pobre, né? Nasci numa família humilde. E então, assim, o que vai fazer eu crescer? Uhum, Meu trabalho. certo. Eu não tenho outra forma lícita de me desenvolver e de chegar em algum lugar que eu queria, né? Então, é o meu trabalho. Se eu não amar o que eu faço, eu vou chegar onde? Eu vou, né? Então, assim, eu quero fazer o que amo, mas será que o que eu amo realmente vai fazer eu chegar em algum lugar? É uma teoria interessante. Né? É uma teoria interessante. Assim, eu tenho que amar o que eu tô fazendo, né? Independente do que seja, né? Então, e se eu acaba tiver que- que mudar hoje de profissão, por exemplo, eu não posso ser mais cabeleireira. E aí, eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou cair numa depressão? Vou ficar ansiosa? Não, eu posso fazer outra coisa e amar também aquela outra coisa que eu tô fazendo. E isso, no final das contas, é uma questão que acaba motivando as pessoas. Porque tá cheio de gente por aí que nunca tá satisfeito com o que faz. Porque eu acho que as pessoas procuram se satisfazer pelo resultado e não pelo processo. Né? Eu comecei como estagiário de direito, eu não gosto de direito porque ganha mal, é muito trabalho. Então, realmente, quando a gente, independente de se entrou por amor ou não, ou se desenvolveu ao longo do tempo,
né? Quando a gente ama o que faz, sem dúvida nenhuma os resultados vêm, sejam eles financeiros ou de gratidão, ou seja, de felicidade proporcionada pelas pessoas, né? E de uma certa forma, você valida para mim se o que eu estou falando é verdade, tá? Lá atrás, quando você começou com o Estúdio Fiore, você causava alguma coisa naquelas pessoas, né? Entrava uma cliente, você causava... Será que isso não te fez apaixonar pelo negócio de fazer com que uma pessoa entre com uma energia, ela saia dali feliz, realizada ou mais motivada para procurar alguma coisa, só para aquela transformação pequena de imagem? Olha, eu gosto de resolver problemas. Uhum. Eu tenho muito isso assim, e depois que você começa a se autoconhecer, o autoconhecimento é muito importante nesses processos também, né? Eu resolvo problemas. Então, quando alguém chega com um problema para mim, eu quero resolver aquele problema. Independente se a gente precisa de uma sala maior, a gente precisa fazer... Eu começo a pensar muito ali, né, matutar o que eu posso fazer. No cabelo foi a mesma coisa. Então, assim, quando eu trabalhava nessa multinacional, era a mesma coisa. Às vezes, eu já cheguei a ficar 2 dias em processo em uma planilha, porque eu queria resolver ela, porque... O que acontece? Lá a gente tinha um processo lá que eu demorava, tipo, 1 semana, 3 dias conferindo uma coisa. Então, eu falei, não, isso tem outro jeito. Então, eu sou muito prática, eu gosto de resolver o problema. Isso tem um jeito mais fácil. Isso tem um jeito de resolver isso com mais agilidade, com mais praticidade. Vamos sentar aqui. Eu fiquei 2 dias sentando, tentando resolver aquilo. E eu passei de 3 dias que eu... para resolver, né, aquele trabalho, ele começou a ser feito em 30 minutos. Porque eu fiz uma planilha e né, então assim, eu gosto de resolver problemas. Então, quando uma cliente chega com um problema, que eu acho que é um problema às vezes, né, não só o físico, porque hoje as pessoas, elas querem o bem-estar, elas querem autoestima, mas às vezes elas acham que só as características físicas, né, e a autoestima vai muito, muito, muito além das características físicas, né? Então, mas o processo de mudança em si, ele ajuda muito, né? De repente, um corte de cabelo é uma motivação, é um gatilho para ela tomar uma coragem para fazer uma coisa. Ou destruir a vida da pessoa, né? Exato. Não, mas eu não tô falando do resultado em si, eu falo do processo de mudança, né? Às vezes, ela é morena, de repente ela ficou loura, ela encarna ali um papel novo na vida dela. Enfim, o processo de mudança em si, eu acho que é motivador. Mas né? o cabeleireiro tem muita importância nisso. Ah, com certeza. Ele tem muita importância. O cabeleireiro está presente na vida, né, das pessoas, das mulheres. Mas a parte mais importante dela, se a pessoa vai casar, ela vai no cabeleireiro, né? Se às vezes ela vai no emprego novo. Então, o cabeleireiro está dentro das fases mais importantes da vida das pessoas. Então, ele tem um papel importante. Então, mesmo do Fagner, né? Do Fagner não conta. O barbeiro, né? É verdade. Mas você falou isso e é real. Eu não tinha pensado por essa ótica. É o maior fato que tem. Né? A pessoa vai casar, todas as movimentações importantes da vida dela, de uma certa forma, passam por aquilo ali. Maquiador, quem trabalha com a autoestima, com a beleza, tá ali, naquele dia, naquele processo de mudança. Então, é uma coisa, assim, que você tem que saber a sua importância e que você vai mudar a vida daquela pessoa, né? Então, assim, é estudar, é ter o conhecimento. E, às vezes, uma conversa, às vezes a pessoa vai lá porque ela quer desabafar, ela quer conversar, ela quer... ela não quer só mudar. Ela quer mudar não só, às vezes, as características físicas dela, não só o cabelo, né? Mas ela quer fazer um processo de mudança interna também. Né? Então, assim, o cabeleireiro, às vezes, ali, igual eles falam que é o psicólogo. Eu acredito muito nisso. Né? Nayara, o que você está falando faz sentido demais para mim. E eu vejo em você um traço muito forte do estoicismo. O estoicismo é uma cadeia da filosofia de um passado muito distante, onde que remete àquelas pessoas que lidam melhor com as situações que acontecem. A gente não pode mudar a estrutura do destino, as coisas vão acontecer. Mas a forma que a gente vai se comportar mediante o que aconteceu... faz todo sentido. E quando você falou ali que você se apaixona pelas coisas que você faz, mas você não espera amar o que você vai fazer, é de uma maturidade profissional gigantesca. O que você acha que fez você se tornar madura o bastante de encontrar excelência e amor nas coisas que você precisa de fazer? Porque isso vai te trazer uma satisfação maior. E nós estamos falando não só de fazer pelo lado financeiro, nós estamos falando de transformação.
Como que você convive com aquela decisão daquela cliente que às vezes não vai ser legal para ela e você fala com ela, mas mesmo que ela quer, você faça? É igual você falou, não é o que a vida fez por você, mas é o que você faz com o que a vida fez com você. Exato. Né? Então, eu antes estava muito ligada ao sim, né? Querer dar o sim para cliente. E foi um processo mesmo de maturidade dentro dessa área que eu tô. E hoje eu muitas vezes dou muitos nãos, porque eu quero entender o que a cliente precisa, o que o cabelo dela precisa. Hoje, a área, né, eu como cabeleireira, né, a Nayara como cabeleireira, pensa muito antes de agir ali sobre aquela cliente. Às vezes, vamos ali tomar um cafezinho, e às vezes o cafezinho resolve. Essa fuga e esse bate-papo. Eu não quero mais mudar o meu cabelo, eu quero fazer isso. E eu acho que nos dias de hoje, a gente falou há pouco sobre isso, tá faltando um pouco de verdade no profissional, né? Não é só fazer a venda. Eu quero ficar loura. Aí, a qualquer preço, você vai fazer sabendo que não vai ficar bom ou que vai fazer, de repente, mal para ela. A gente tem um grupo de pessoas aí no mercado que a gente sabe que faz escova progressiva em mulher grávida. A gente sabe que não pode fazer um retoque de raiz. E eles não estão nem aí. Não tem uma verdade, é só o dinheiro, né? E você acha que, de repente, você tem entendido essa verdade? Você conseguiu conquistar melhores clientes ou, de repente, até levar o sucesso do seu negócio em função dessas questões? Eu acho que sim. Hoje, minhas clientes, eu vejo confiança no meu... eu vejo que elas confiam no meu trabalho. Eu sinto a confiança. Quando elas sentam na minha cadeira, elas sabem que o que eu conversar, o que eu falar, porque eu sou muito transparente, entendeu? Então, eu vejo a confiança. Eu tenho clientes há 10 anos atrás que estão comigo. E tem clientes que tem 10 anos que fazem a sobrancelha comigo. Nunca fizeram com outra pessoa, uma coisa tão simples, né? Que pode parecer simples, mas às vezes a pessoa só quer colocar ali porque há aquela confiança. Sucesso. Você falou essa palavra e é muito interessante. Inclusive, eu estava vendo um podcast de um cabeleireiro que eu gosto muito, que é uma referência para mim, e ele falou uma coisa muito legal e eu achei muito interessante, né? Ele não falou sobre sucesso, mas é mais ou menos isso, assim, sobre, na verdade, a relevância. Hoje, eu não busco o sucesso, a fama. Então, acho que por isso que eu tenho mais confiança, mas sou mais confiável nas clientes, né? Pelas clientes. Porque a fama passa. E a fama é o conceito do que as pessoas acham de você e não o que às vezes você realmente é, né? Pode ser um boato, pode ser alguma coisa, pode ser uma fama má. Muito mais importante que a fama é a reputação, né? Reputação, exatamente. O sucesso é o êxito de alguma coisa. Só que às vezes a pessoa, ela atinge o sucesso, o que ela quer? Outro. E outro. E ela nunca está satisfeita, porque nunca vai se chegar a um sucesso absoluto. Porque quando a pessoa chega ao sucesso, ela quer outro êxito, ela vai querer outra coisa. Ela nunca vai chegar no sucesso, né? Só que eu penso que a relevância é a mais importante. Você pode ter a fama, você pode ter o sucesso, mas você é relevante, você é importante, você é As pessoas confiam em você. Exatamente. Para a pessoa, para o mundo, para o seu filho, para a sua família, você é importante. Você realmente fez diferença na vida daquela pessoa de alguma forma? Entendeu? Nayara, você consegue enxergar que quando você fala de relevância, você fala de coisas que vão ficar e que vão dar frutos, como se fosse uma plantação. Você consegue enxergar que você já treinou milhares de pessoas que passaram pelos seus salões? Você consegue enxergar que os salões que você montou e que foram passados para frente hoje atende milhares de pessoas? Você poderia caracterizar que não uma mulher de sucesso, mas uma mulher que extremamente relevante para isso? Olha, eu já pensei isso e eu acho muito interessante, porque eu penso mais em quantas famílias são beneficiadas, né? E impactadas com tudo isso, né? Hoje eu tenho quase 30 pessoas, né? Entre funcionários, parceiros e tudo. Então, assim, quantos sonhos também não tem ali dentro daquelas cabecinhas? Quanto você tá ali sendo importante também para a vida daquelas pessoas? E quantas já passaram, quantas já foram treinadas, quantos cursos a gente já fez, né? E eu já dei, já treinei. Eu
eu fico assim, encantada. Eu gosto muito de poder fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Esse é o meu Hoje, a Nayara, olhando pro passado, para aquela pessoa que eu conheci a primeira vez, lá no passado, fazendo mechas, sem luva, sem nada, na mão livre, na mão livre. Eu lembro desse O que você falaria para essa Nayara hoje, você agora, falando para aquela Nayara do início de tudo? Parabéns por não ter desistido. Eu acho que é a frase, assim, meio clichê, né? Mas... Continua que você chega lá, né? É isso. Eu acho que é buscar sempre ter paz, assim. Eu gosto de ter paz, sabe? Independente de qualquer coisa, eu gosto de ter paz. Então, talvez eu era muito mais ansiosa, menos madura. Então, eu gostei do processo. Como você falou, né? O caminho também é muito importante. Independente de onde você quer chegar, o caminho é o A ansiedade acaba atrapalhando muito a gente nesse processo, né? Eu fico vendo um tanto de gente frustrada profissionalmente, mas não está se permitindo aprender a percorrer o caminho que tem que ser percorrido, né? Então... Que é aquilo ali, né? Rápido. É a fama, né? Tá todo mundo vivendo hoje um novo sistema, que é das partes instagramáveis. Todo mundo acompanha muito, vê muito. E a gente tá com falsas impressões sobre o que é sucesso. A gente vê lá uma pessoa num carro legal, sempre sorrindo, feliz, alegre. A gente imagina que aquilo dele é o sucesso. E a gente acaba esquecendo que todo produto, para poder vender bem, ele precisa de uma embalagem muito boa. Mas a pergunta, ela não vai na embalagem, ela vai no interior. A Nayara retiraria o sofrimento que ela passou esse tempo todo? Se pudesse, sim ou não? Eu acho que eu talvez teria feito melhores escolhas. Porque... nós também somos responsáveis pelo aquilo que a gente passa. E às vezes as nossas escolhas ruins, faz com que a gente tenha algum tipo de sofrimento, né? Talvez não tiraria o sofrimento não, porque ele faz a gente crescer também. E sem eles também você não ia ter esse conhecimento que você tem, que aquelas escolhas foram ruins. Naquela época foi uma escolha que você julgou ser certa. Né? Acho que é muito complicado essa questão de a gente julgar o nosso passado com a cabeça de hoje. A gente tem que ter Eu adoro perguntar isso, sabe por quê? Só quando a pessoa tem a maturidade que ela consegue entender o que você falou. A gente tem que se apaixonar pela jornada. Todo mundo está no início, todo mundo tem um fim, isso é fato. Porém, quando você se apaixona pelo meio, pela jornada, tudo fica muito mais leve. Só que a gente tem que entender o seguinte, nós estamos falando de uma jornada profissional. E você veio de uma evolução profissional. Você veio do primeiro corte, você veio da primeira mecha, depois você veio do primeiro salão, e depois do primeiro salão, você veio de franquia, veio da segunda loja. Então, você tem muita propriedade para falar para aquelas pessoas que querem escutar você. Porque você é relevante para elas. Uma coisa é escutar quem fez, outra coisa é escutar uma pessoa que nunca fez. Por isso, dessas perguntas são muito interessantes, porque quem está falando agora não é a Nayara. Quem está falando é a experiência. E eu paro para escutar a experiência sempre. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa mais idosa, uma pessoa ali já mais carcomida, eu quero sentar e quero escutar com ela, por quê? Porque quando a pessoa fala com o coração, gente, ela tá falando a verdade que ela viveu. E nós vivemos de exemplos das pessoas, que podem ser ruins ou podem ser bons. Os bons nós replicamos e os ruins nós tentamos evitar. Você precisa colocar o dedo na tomada para saber que dá choque? Exatamente, não preciso mais. Né? Então, a gente já tem a experiência. Então, às vezes, você vendo outra pessoa, sabendo das experiências que ela já passou, você pode ter um norte, né? Fazer melhores escolhas. E qual foi a evolução na sua carreira profissional? Você começou como cabeleireira, foi evoluindo para os cortes, para as mechas, como é que foi? Assim, eu sempre quis a parte de transformação. Sempre gostei muito da parte de coloração, mechas, essa parte de transformar mesmo. Mas teve uma época que você foi muito apaixonada por noivas e maquiagem. Isso, muito. Mas... gente, o mercado de noivas é muito complicado, não é muito fácil assim, não. Hoje eu trabalho com noivas, mas muito pela indicação, pessoas que eu conheço. O mercado de noivas é bem difícil, assim, não é fácil. Ele é bem exigente, né? É um mercado que você não pode errar, a pessoa casa uma vez só. E como eu disse, eu sou muito prática, né? Eu gosto de coisas que eu vou fazer com mais rapidez. E também, assim, tempo é dinheiro, né? São as duas coisas mais escassas hoje no mundo. É o tempo e o dinheiro. E um é igual ao outro, imagina. Então, assim, eu gosto de ser prática.
tudo que eu vou fazer até lá no salão, eu falo, o que eu posso fazer mais rápido isso? Isso aqui tá demorando demais. Então, já fiz vários cursos e que não me identifiquei. Falei, meu Deus, isso não é pra mim, não consigo fazer isso. Hoje o seu lance, o que brilha em seus olhos é realmente essa parte, além de ser empreendedora, que a gente tá colocando em segundo plano, talvez, mas o que te brilha os olhos é realmente a transformação, são as loiras, são essas mudanças de cor, seria isso? Assim, já foi. Hoje o que mais me brilha os olhos é transbordar, é ensinar. Então, assim, a parte da educação, eu acho que hoje é o que eu tô vivendo, né? Eu tô numa marca hoje, eu sou técnica, artista dessa marca. É uma coisa que eu queria muito, já quis muito. E esse ano eu entrei para uma marca e é uma coisa que eu tô vivendo e eu tô gostando muito. Porque já era uma coisa que eu fazia individual, né? Fazia o educacional. Sozinha, o educacional. Mas agora, estando numa marca, eu tô sentindo, assim, a diferença, né? Assim, uma coisa que eu sempre gostei. Então, me brilha os olhos hoje a parte da educação. E voltando naquela questão de empreendedorismo, né? Que a gente está sempre deixando aqui em segundo plano, e às vezes a gente até esquece que a Nayara é uma grande empreendedora, né? Já empreendeu em mais de um shopping, inclusive. Eu acho que você chegou a empreender em 4 shoppings, né? 4 shoppings. E foi um desafio, né? E sem dúvida nenhuma, empreender no shopping é sempre um dos maiores desafios. Mas voltando a essa questão simples sobre ser empreendedora, né? Tem um tanto de gente com sonho, com vontade, com ideias. Você tem um recado para essas pessoas que você possa falar para elas como, de repente... Não sei, não quero influenciar a sua resposta, tá? Mas tem alguma coisa que você gostaria de mandar de recado para essas pessoas? Se você quer empreender, você precisa ter coragem e força de vontade. E não só isso, é pulso mesmo, porque hoje empreender no Brasil não é fácil, né? A gente precisa... Realmente empreender no Brasil não é das melhores tarefas, das mais fáceis, não é né? a mais fácil. Mas então, assim... É o que a gente tem, né? O que a gente tem. E desistir talvez não seja a primeira opção. Porque muita gente, às vezes, pelo primeiro erro ou primeira dificuldade, ela vê essa dificuldade e fala, não dá, aquela questão da ansiedade, talvez, né? A pessoa não entende que tem aquela questão da maturação, de entender, de adaptar o negócio, né? De resolver problemas, que é o que você gosta de fazer. Né? E empreender, no final das contas, além da coragem, não deixa de ser um processo de solução de problemas, né? E você falou uma coisa que faz todo sentido. As pessoas, elas, talvez, esse seja um dos problemas de tanta mortalidade das empresas, né? A pessoa não espera, é uma ansiedade muito grande, não funciona, tchau. Ou não estudou o mercado antes, não entendeu o que ela precisa para manter o negócio, de capital de giro e tudo mais, né? Então, o seu recado aí para quem tem uma ideia, tem uma vontade de empreender, seria essa de... Não desista na primeira dificuldade. Porque a Nayara, com certeza, não desistiu na primeira, porque né? vão ter outras. E vem, né? E vão ter outras. Então, não vai ser a primeira e nem a última. Nayara, nesse mundo do empreendedorismo aí, nós estamos falando de 4 facetas, no mínimo, aqui, que a gente pode colocar para você. Primeiro é a mãe, que é um desafio, você ser empreendedora, ser empresária, ser cabeleireira, ser mãe. É um desafio muito grande, a gente sabe disso. Filho atípico. Exato. Que é um menino que é autista, né? Isso. E tem um espectro, não é? Ele tem um espectro autista leve, né? Sim. E tem tendência ao TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. E desafiador. E o que é isso? Seria? Ele não vê pessoas mais velhas como autoridade. Entendi. Né? Assim, basicamente é isso, né? Então, faz isso, não. Se chegar uma pessoa lá para ele, você tem que fazer isso, não, e ponto final. Na vontade dele, né? Então, mas como tem um espectro ainda, então eu aprendi muito, né? Sendo mãe de um filho autista, porque a paciência que às vezes eu não tinha, eu tive que desenvolver, né? Que a paciência é desenvolver. Exato. Né? Você não nasce paciente, você tem que desenvolver. E eu tive que desenvolver a paciência. Eu tive que desenvolver... Falar o óbvio, por exemplo. Que o óbvio... A gente tem essa frase, né? O óbvio tem que ser dito. No meu caso, tem que ser dito mesmo. Porque eu preciso explicar tudo muito certinho pro Davi, para ele poder entender o que eu tô querendo.
Se eu falar assim, busca lá alguma coisa, não sei, aí ele vai lá, vai voltar e vai falar, o que você falou? Eu não posso dar duas, como é que fala? 2 comandos. 2 comandos. Então, assim, Tem que ser bem muito específico, paciente, específico. E uma coisa que eu aprendi isso aí com você e eu utilizo essa frase depois que você me falou aquilo. Mas quando você me falou aquilo a primeira vez, eu falei assim, realmente é uma necessidade dele. Mas depois que eu comecei a interagir com as pessoas, eu percebi que não é uma necessidade só dele. É uma falha de comunicação nossa. Porque a gente quer que o outro adivinhe, às vezes, o que nós temos pensado. E às vezes não é. Eu tenho que ser específico realmente para a pessoa se eu quero ser ouvido e se eu quero ser atendido. E quando você falou para mim essa frase que eu acho extraordinária, que o óbvio realmente tem que ser dito, para mim tudo passou a mudar. E eu consigo perceber que essa clareza, essa paciência que você herdou, o fato de ser mãe, que é o maior empreendedorismo que você tem da sua vida, que eu acredito. E quando você começou a aplicar isso no mundo dos negócios, foi libertador. Ao ponto de eu ver as suas lojas sendo autogerenciáveis pelos seus próprios profissionais. Isso na rede Socila pra gente, no seu negócio, foi libertador para você e foi um case de sucesso pra gente absurdo. Outro dia eu cheguei pro Fernando e falei assim, o Fernando chegou numa loja e falou assim, essa recepção tá ocupando muito espaço. Falei, tem que fazer igual a Nayara Gama. Ele, o quê? Por quê? A Nayara Gama tirou a recepção e pôs um check-out. Ele, check-out? Como assim? Sem recepção não faz o menor sentido. Ele ficou bugado. E era o que a gente tinha visto nas suas lojas, onde que o profissional chegava, recebia, acertava, fazia, acontecia, marcava. E eu acredito que não foi um desenvolvimento natural, foi um desenvolvimento de busca de excelência que você tirou de dentro de casa e trouxe para dentro do negócio. Como é que é trabalhar nessas 4 facetas? Mãe, cabeleireira, educadora e por aí vai. Eu tenho muita sorte, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Né? Eu não posso reclamar disso. Eu sei nós que temos o Marvan aí também, né? Vamos falar dele. Morvan, desculpa. Não acertar o nome do seu marido, vamos ser sinceros. É o Mor. O Mor. Eu tenho uma rede de apoio, eu sei que tem muitas mães solos, né? Tem muita dificuldade, tem muita gente que empreende aí que eu tiro o chapéu, porque eu realmente tenho uma rede de apoio muito, muito boa. Então, assim, a minha mãe, eu não posso nem falar o que minha mãe faz pra mim. Como é que é o nome dela? Que a segunda vez você cita ela. Minha mãe, Dona Creuza. Dona Creuza, um beijo pra você, tá bom? Nós estamos falando bem de você aqui. E minha mãe é a minha base de tudo. A minha mãe faz tudo por mim, né? Então, tem coisas que minha mãe faz por mim que eu falo, meu Deus, se eu tivesse que pensar nisso ainda, né? Minha mãe é minha governanta, vamos dizer assim. Minha mãe faz lista de compra pra minha casa, minha mãe lava as minhas roupas, a minha mãe faz tudo pra mim. A minha mãe é sua mãe sendo mãe. Acompanha o Davi nos deveres de casa, minha mãe faz tudo por mim. Então, assim, sobra-me tempo para fazer outras coisas. E o meu marido é o meu apoio, né? Minha base, assim, eu falo que não é só um grande homem que tem uma mulher atrás, né? Uma grande mulher também tem um grande homem atrás dela, né? Por trás dela ali para apoiar e para... Ele me apoia muito, né? Você sabe que nas minhas loucuras... Eu já vi ele pregando, montando salão pra ela, fazendo carpintaria. Morvan, até os meninos do salão falam, a manutenção não vai vir hoje, porque o Morvan é a manutenção do salão. Maridos, vamos apoiar as mulheres, pelo amor de Deus, né? Por favor, gente, tá vendo, olha aí, né? Ele me apoia. Um abraço, amor. Coitado, abraço, amor. Mas ele fala, se eu não fizer, né, o que vai acontecer? Então, vamos lá. E eu falo, vamos, e eu sou assim, né? Vamos lá, tem que ir hoje. Ai, meu Deus. Hoje mesmo vou montar uma árvore, aquela. E ele que faz, né? Eu falo, compra isso pra mim, faz isso. Então, assim, eu tenho essa rede de apoio. Então, quando a gente tem a rede de apoio, é muito mais tranquilo, né? Não é que seja fácil, mas é mais tranquilo ajuda, você passar por esses processos. A gente tá chegando no final, você acredita? E tá difícil, viu? Porque não dá vontade de parar aqui, não. A gente tem que ter um replay aí pra gente poder fazer com mais tempo. A gente já começou e... Você nem falou ainda quem você é direito e já temos que parar. Mas de qualquer forma, Nayara, a gente tem uma tradição aqui muito legal no podcast, que o Fernando vai te passar aí, que é a saia justa. O primeiro é dar uma pirueta aqui. Ele mudou? Eu não sabia. Não, uma brincadeira. A primeira é uma música pra gente colocar na nossa playlist, tá? E a outra é você falar uma frase clichê que faz sentido, que fez ou faz sentido na sua vida.
Ó, a música, uma música que eu gosto muito, chama Dona de Mim, da Isa. Eu legal. acho que tem, assim, partes muito, muito interessantes, né? Sobre a mulher, sobre força, né? Sobre você cair, poder... Chora mesmo, mas depois ali levanta, que você tem força, assim. Eu gosto muito dessa música. Legal. Gosto muito de músicas motivacionais, assim, com música, com letra, né? Vamos dizer assim. E gosto muito dessa. Frase, clichê... Cuidado, é hein? difícil. Água mole, pedra dura não vale. Não? Já foi falado aqui já. Já foi. Deus no céu e nós no corcel também. Também essa aí. Não sei qual que é a motivação dela, mas é bem clichê. Gente, peraí. Posso colar aqui? Que eu Faz escrevi uma umas cola coisas rapidamente aqui. aí. Ó. Eu achei que você estava fazendo uma lista de compras, você acredita? Não era lista de compras, mas não tem uma frase aqui não. É porque eu escrevi algumas coisas assim, mas... Qual que é aquela frase que você tatuaria no corpo? Olha, talvez não uma... Posso falar uma frase do que eu falei aqui? O que você quiser. Tá. Esforce não para ter fama e sucesso, mas para você ter relevância e ser valioso. Uau, é uma bela uma frase. Não tem como E não é essa clichê. Pode ser outra? Quer outra? Não. Agora aquela Tá, clichê. Não, Qual que é a clichê? não, de jeito nenhum, cara. Clichê? Sério, você vai abrir essa exceção? Então tá. Era clichê só. Ela tá falando tudo muito bonito. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Mas também não é clichê tão assim, não. Não, gente. Não, tá bom, mas eu acho legal, assim. E dando um parêntese aí na sua frase da relevância, talvez a única forma da gente se manter de uma forma perpétua aqui na Terra, né? Porque uma hora a gente vai. E se a gente não tiver a lembrança, a relevância, Exatamente. as pessoas não vão lembrar da gente aí que a gente tá morto definitivamente. Exatamente. Né? Então, a gente ser igual no seu caso, que é uma educadora, que empregou tanta gente, que ajudou tanta gente ao longo dessa jornada, né? Quanta gente, né, tem a Nayara Gama como aquela pessoa que lá atrás ajudou ela, que participou, que ajudou na profissão, que deu uma oportunidade, né? Então, de uma certa forma, você está se eternizando, né? Exato. Obrigado, viu, Nayara, pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Nossa, eu ficava aqui mais umas 3 horas, sério. Nayara, é bom demais E falar aquele com pedido que você você vai fazer para ela? Nayara, é bom demais te ouvir, ver essa clareza, sua falando, essa tranquilidade toda serena. E agora você vai olhar para aquela câmera ali e vai mandar um recado para aquelas pessoas que te seguem e vai falar um recadinho para eles que você quiser. Que eu quiser. Que você quiser. Clique e compartilha, não, brincadeira. Isso eu ia Me falar. siga lá. Me siga aqui. Faça uma mecha natural comigo. Olha, busque o conhecimento, né? Que é a única coisa que ninguém vai te tirar. É a única coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. Então, transborde, ensine, busque conhecer mais e ser diferente, valioso e relevante na vida de alguém. Anotou aí, né, galera? Pessoal, papo de salão com a Nayara Gama. Obrigado, viu, Nayara? Obrigado, Nayara. A gente estava ansioso por isso e valeu cada dia de espera pela sua presença, viu? Nós estamos igual quando o parente vai embora, não vai nunca da nossa casa. Tchau, viu, gente? Tchau, viu, gente? Você não viu, mas os meninos já botaram a vassoura atrás da porta. Brincadeira. Obrigado, viu? Obrigada, Valeu, gente. Gama. Tchau.